Estamos começando mais um podcast Despachadas para vocês. Eu sou Ellen Raguiante, essa é Mariana Dias. Estamos aqui para despachar mais um tema importante e polêmico com vocês hoje. Mas antes de chamar a nossa convidada muito especial, a gente vai agradecer os nossos patrocinadores que estão aqui nos apoiando diariamente no nosso projeto. Começando com a Chica Bordeaux, Globo Contábil, FM Boutique, que está nos vestindo hoje, Porto Bank e Geomática. Doutora Lia Valek, muito obrigado por estar aqui para compartilhar tanto conhecimento de um tema tão importante que é a violência doméstica. Te agradeço, em nome do podcast Despachadas, por receber, e aceitar esse convite para estar aqui hoje. E eu vou começar com uma pergunta assim, que traz muita dúvida, no senso comum, no coletivo. O que é violência doméstica? Meninas, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, que a gente tenha mulheres que queiram falar desse assunto com outras mulheres e com homens também, Porque o podcast não limita, E isso é a grandeza desse tipo de comunicação. Então, que a gente consiga chegar em quem precisa ouvir esses assuntos, E é muita gente, infelizmente. Então, eu fico muito feliz e eu falo que aonde eu vou, onde eu posso ir, sendo convidada para falar de violência contra a mulher, eu vou, até o momento em que eu não precisar ir mais, Esse é o meu objetivo, meu sonho mesmo. Então, o conceito ele é muito amplo, Criminalmente, nós vamos levar para a questão criminal, porque se a gente for falar em abusividade, esse conceito ainda é um pouco mais amplo, Que a gente tem vários comportamentos que podem ser abusivos, mas que não configuram um crime. Então, vamos para a questão criminal. Então, a gente tem a violência doméstica e familiar contra a mulher, contra qualquer violação física, moral, psicológica, sexual das mulheres. Agora, uma coisa que causa muita dúvida entre as mulheres é que, por exemplo, eu tô andando na rua, eu, mulher, estou andando na rua e, de repente, alguém que eu não conheço me agride. Isso é violência doméstica contra a mulher? Não. Então, é isso que a gente precisa esclarecer. Essa mulher pode procurar a delegacia da mulher? Não. Porque a delegacia da mulher só atende violência doméstica e familiar contra a mulher. E quais os casos que a gente tem que enquadram em violência doméstica? Quando essa mulher tem algum tipo de relacionamento amoroso com o autor ou autora, porque as mulheres também podem ser autoras de violência doméstica, não se restringe aos homens. E aí a gente fala de comportamentos, de ações, relacionamentos, homossexuais ou mesmo relações familiares. Que, por exemplo, a mãe contra a filha contra a avó, a neta contra a avó. Que interessante. Então, o primeiro requisito, a primeira situação em que pode se enquadrar é quando existe algum tipo de relacionamento amoroso. Pode ser namoro, pode ser união estável, pode ser um relacionamento ainda que breve, Vamos dizer assim, afetivo entre as partes. Afetivo entre as partes. E o casamento e tudo. Agora, a outra situação seria as relações familiares. Então, o pai praticar algum tipo de violência contra a filha é violência doméstica e familiar contra a mulher. A mãe contra a filha, Então, no âmbito da família, ou seja, aqueles parentes próximos, Avós, pais, filhos, netos. E também quando há o convívio familiar. Aí esse é o mais incomum, mas acontece. Por exemplo, se dois amigos morarem na mesma casa, configura violência doméstica e familiar contra a mulher. Até na sexta, eu estava fazendo uma brincadeira com uns amigos, o cunhado tá morando na casa da cunhada. Eu falei, olha... Você não coloca ela não, viu? Porque cuidado com porque eles estão coabitando, Então, assim, tem essa situação também que já enquadraria automaticamente. Olha só, o leque é muito maior do que a gente imagina, É verdade. Porque se a gente tem a mania de pensar, homem e mulher ali, e aí você já trouxe todas essas relações, interfamiliares, de coabitação, de relacionamento afetivo, seja homem e mulher. Então, isso é muito bacana. E é muito recorrente a violência quando você tem consumo de
álcool e drogas de filhos contra mães, principalmente. Sério? E netos contra avós. Principalmente questão Netas de droga, também. né, doutora? Então, assim, esse é bem desafiador porque elas não querem providência, sabe? Que Elas tem a queriam que eles se relação tratassem. E aí são as grandes dificuldades, porque depois a gente vai, né, falar mais sobre isso, mas, por exemplo, aí elas pedem uma medida protetiva, mas elas mesmas deixam eles De cumprir. violarem a medida, porque eles pedem um prato de comida, eles querem entrar para tomar um banho, aí elas é bem complexa, sabe? E é muito tênue, né? Aquela linha do vou denunciar uma pessoa que tá me violentando e vou denunciar meu filho, vou denunciar meu neto. Então, envolve ali um sentimento que vai muito além de uma pessoa que convive na mesma residência. Isso acaba, a senhora delegada, né? Delegada, vereadora, procuradora da mulher. Lá na Delegacia da Mulher, a gente acredita que é o que mais aconteça é a violência contra mulheres, exatamente no sentido da violência doméstica de casais, que eu quero dizer. Sim. Então, assim, vou reformular a pergunta para me fazer clara. Dentro da Delegacia da Mulher, o que mais acontece? Qual tipo de violência que mais acontece? Marido contra esposa? Ou é interfamiliares? Mãe com filha? Como é que seria isso? Não, sem dúvida nenhuma. O cônjuge. Marido, namorado, Parceiro. companheiro, ex-companheiro contra a mulher. Essa é a realidade. Essa maior incidência de violência nesse contexto. Doutor, e a gente tem um número aqui em Uberlândia hoje? Como que tá os números de registro dessa violência praticada contra mulheres? A gente sabe que existe, né, uma cifra que não real. chega, né, ao nosso conhecimento, né, então uma cifra negra, vamos assim dizer. Mas eu até levantei um dado para trazer para vocês, que aí envolve registros da Polícia Militar, inclusive, que é a que mais registra, né? As pessoas procuram mais a Polícia Militar para esse registro. Mas não precisa ser, só para te fazer esse recorte, pode ser qualquer polícia, seja civil ou militar, podem ser procuradas. Sim, é porque a Polícia Militar tem os postos, né? As mulheres acionam no momento em que a violência está acontecendo, então, né, não necessariamente precisa. E hoje a gente até aproveita, né, aí a popularidade do podcast para divulgar que as mulheres também podem fazer esse registro pela delegacia virtual. Perfeito. Que sabe, já é tão burocrático, né? Então, se ela puder fazer, às vezes, em casa... E como é que é esse colocando acesso? Onde que ela vai? Ao site? Site, delegacia virtual, mg.gov.br. E aí ela acesse ali, ameaça, ela pode registrar, vias de fato, tem alguns crimes lá. Que maravilha. Não só isso. violência doméstica, por exemplo, furto pode ser registrado lá também. Porque eu vejo muitas reclamando, né? Nossa, eu fui na delegacia, infelizmente, costuma dar fila, porque são poucos profissionais, né? E uma incidência muito alta, uma demanda muito alta, né? Muitas mulheres que procuram. Principalmente segunda, então, assim, né? Segunda, depois do fim de semana. Eu fico assim... triste de vê-las ali na fila, de uma coisa que às vezes poderia, pelo menos essa parte, ter economizado, né? Ali, de estar ali esperando desgaste, e tal. exposição. Então, por isso que eu acho que a delegacia virtual é interessante para quem tem o conhecimento mínimo também, né? Claro que tem algumas que não vão conseguir registrar, mas aquelas que têm, eu acho que é um instrumento bacana. Você faz ali num lugar mais tranquilo, né? Com a cabeça mais, né? Não ali sofrendo ali, às vezes, ali uma exposição, né? Também. Ô, doutora, e na prática, fez esse registro na delegacia virtual, como é que vocês recebem essa informação? Qual que é o próximo procedimento? No mundo ideal, essa ocorrência vai para uma caixa que é automática, porque hoje é tudo informatizado, né? Mas, infelizmente, a incidência de registros lá é altíssima. Então, é impossível a delegada parar para olhar cada um daqueles registros que vão caindo nessa caixa, entendeu? Desses milhares de registros, que voltando no número que ela estava falando, né? Ano passado, nós finalizamos o semestre com 1.809 casos de violência doméstica em Uberlândia. Semestral. Que dividindo, a gente tem uma média de mais de 10 casos por dia aqui na cidade. A maior incidência é a ameaça, né? O crime que mais acontece, né? Que mais foi registrado é a ameaça. E aí, seguido da vias de fato, lesão corporal. Então, ela precisa procurar
à delegacia, sabe? Para ela, porque não acontece de forma automática. A gente precisa que ela, por exemplo, manifeste o interesse na medida protetiva, que ela seja ouvida de forma detalhada sobre os fatos que aconteceram, que, por exemplo, se ela não tiver procurado um atendimento médico, no caso de lesões evidentes, que ela o faça. Então, assim, o registro é importante para a gente economizar esse tempo dela, até essa exposição, mas depois ela precisa necessariamente procurar a delegacia para dar continuidade. E aí, chegando na delegacia, desculpa, Su, chegando na delegacia não vai ser a mesma fila, então. Ela já vai ter um Ela protocolo iniciado. pelo menos não tem que esperar o registro da ocorrência, que ali já vai um tempo razoável. Mas aí pensando nessa questão também, né, de ir até a delegacia para fazer a denúncia, né, tanto a vítima, o terceiro, ele consegue fazer essa denúncia? Por exemplo, um vizinho escutou, né, ou vem escutando corriqueiramente ali a briga do casal e quer fazer essa denúncia para ajudar essa mulher, ou um parente que tem conhecimento, mas vê que a mulher está sem coragem, precisando desse empurrão. Há essa possibilidade do terceiro? Suelen, há, né, porque o crime de lesão corporal é de ação pública incondicionada, portanto, se qualquer pessoa denunciar, né, o procedimento vai ser instaurado. Porém, é bastante difícil se a mulher não quiser. Então, assim, eu sou muito questionada em relação a esse assunto. A minha primeira orientação, você tá vendo uma mulher ser agredida naquele momento, você vai escalar? De forma nenhuma. É omissão, Você né? vai acionar a polícia militar para que vá até o local e pelo menos tente, né? Porque muitas vezes esse homem evade assim que acontece a agressão. Mas pelo menos tente realizar a prisão em flagrante desse homem. Porque se essa Excelente. mulher estiver lesionada, a polícia vai levar ela até um posto médico. Fazer o corpo de delito E ainda tudo, que ela né? chegue lá na delegacia e fale, eu não quero mais, né? Na delegacia de plantão, que é onde eu estou atuando atualmente. Chegue lá, acontece caso, chega lá e fala, não quero mais. Ok, não tem opção. Não tem o que fazer. Não tem opção. Eu vou dar continuidade a isso aqui. Ele vai ficar preso. Porque foi Então, flagrante, então. Porque foi flagrante. Uhum. Mas e nos casos em que não é flagrante? Que eu acho que é a maioria. Sim. Né? Que a gente tá vendo uma amiga passar por isso, tá vendo uma vizinha, tá vendo uma pessoa próxima. O que mais funciona é você tentar mostrar para ela que ela vive um relacionamento violento, abusivo, que aquilo é crime, que existe alternativas fora daquilo ali, para que ela faça esse processo. E eu falo da prática, meninas, porque assim, quantos casos não chegaram para mim lá pelo Disque 180, 181, Que é outro canal, né? o Disque 100. Quando você vai até a mulher, ela nega tudo. Por quê? Porque ela não foi empoderada, encorajada o suficiente para que ela fizesse o processo, porque esse processo é muito autônomo. Ou às vezes Então, ela tá sob pressão ali também do agressor, que é o marido, que convive. Pode ela não tem acontecer que coragem. seja isso também. Ou seja, não adiantou e às vezes vai até agravar a violência. Porque ele vai falar, quem que tá falando alguma coisa? É você que foi. Então, assim, se você, né, convive com uma mulher nessa situação, o que eu te oriento é Aconselhar. tentar dar aquela mão, sabe? A gente sabe que é só ela que pode fazer isso, esse processo, né? De sair desse relacionamento abusivo. Só ela vai conseguir. Mas talvez ela precise dessa mão estendida para orientar, para mostrar que existe outro caminho, para apoiar, para oferecer, né, um apoio até de moradia, se for necessário, né? De cuidado. Então, assim, o que mais funciona é isso. Pode se denunciar, mas dificilmente a gente consegue sem que a mulher queira. É porque, na verdade, eu vejo assim, a opressão, ela é do companheiro, como a Mariana colocou, que tá ali ameaçando constantemente, às vezes até a vida da pessoa, mas é da sociedade que julga, é da sociedade que oprime e que quer calar essa mulher a todo custo, né? No sentido não diretamente, mas indiretamente, querendo, né? Você, não, a família é perfeita, o que você tá reclamando? Seu marido te dá tudo. Eu já escutei, né? Coloca comida em casa, te dá do banho melhor, paga suas contas, o que é que você tá reclamando? Então, assim, a opressão, ela é de todos os lados. Então, é muito importante esse conselho de alguém poder estender a mão para essa pessoa, porque às vezes o que realmente falta é isso. Encorajar, já que todo mundo, o tempo todo, faz um movimento contrário, né? É até de conceitos, né, que a gente vai estabelecendo como padrões do tipo,
eu tenho que manter minha família. Aparência. Quantas vezes eu não ouvi de mulheres assim, doutora, mas eu não vou destruir minha família, como se fosse ela que estivesse destruindo essa família, sabe? E como se essa família já não estivesse destruída. Sim, como se esses filhos, né, que muitas vezes têm filhos, né, a grande parte tem filhos, não tivessem ali sofrendo violências ainda maiores do que uma separação, né, que pode impactar negativamente Sim. na vida deles, essas violências que eles vivenciam todos os dias, né, tragédias familiares horríveis que podem acontecer. Então, realmente a gente precisa encorajar essas mulheres. Então, todas nós, né, que estamos convivendo com alguma nessa situação, eu até falo, viu uma postagem bacana né, hoje a rede social nos possibilita tanto isso, né? Influencia. Manda para ela, para encorajar, né? Até para alertar como que mulheres que vivenciam aquilo acabam, como que fica a situação Qual é o dessas final, né? É mulheres, importante né? isso, doutora, porque, por exemplo, eu já presenciei de maneira indireta uma mulher sendo agredida no meu prédio. À época eu morava no prédio, então ela estava no andar de cima do meu. E você escutava claramente o filho esgoelando, o filho gritando, você escutava a porrada mesmo, murro, ela gritando, ela chorando. E aí, aquele pampeiro, vizinhos acionaram a polícia. Na hora que tocou o interfone, não, tá tudo bem aqui em casa. Tá vendo? E depois disso, ela cheia de hematoma no rosto, ela desviava, ela vigiava para não encontrar com ninguém nas dependências do prédio, e logo eles se mudaram. E às vezes o que eu escutei de algumas vizinhas foi: ela merece, porque tentou ajuda e ela não quis. Então ela gosta de apanhar. E não é bem assim, né? São essas mulheres que despertam os maiores preconceitos, aquelas em que se oferece ajuda, né? E ou ela volta com esse agressor, ou ela não rompe, né, esse relacionamento, porque as pessoas não conseguem entender esse processo do adoecimento em decorrência da violência doméstica. Essa mulher, ela se sente sem forças mesmo. Ela desacredita na capacidade dela de romper esse ciclo. Ela acredita realmente nessa incapacidade, assim, porque quantas vezes ela não ouviu que ela não consegue? Às vezes ela não ouviu nem dele, ela ouviu lá na casa dela, quando ela era uma criança. Do pai, né? Do Então, irmão. assim, isso é tão complexo, sabe? Eu- Que quem não vivencia tem uma capacidade muito limitada de entender Sim. o quão difícil é. E ele coloca nesse lugar de que quem, gente, né? Humanamente pensando, pode gostar de sofrer violências, de ser agredido, humilhado, rebaixado, Existe uma diminuído. simbiose, uma vez eu escutei isso num curso que eu fiz. Existe uma simbiose, pensando na doença, entre o algoz e a vítima. Existe uma codependência. Que aí as pessoas não conseguem entrar, porque só analisa, né? O apanhar e o bater. Mas existe todo um complexo ali, um envolvimento, né, de conexão emocional, até da doença mesmo, mental, de ambas as partes. Então, sair disso, desse ciclo, quebrar isso, é muito difícil, porque às vezes a raiz desse problema tá lá na estrutura familiar de cada um. De cada um. E não só naquela vivência ali que todo mundo tá enxergando Isso. imediato, como a Mariana colocou da vizinha. E o pior, uma pessoa adoecida, ela começa a banalizar o que ela vive. Aquilo ali para ela começa a ser rotina, ela tem vergonha, mas ela banaliza. E ela acredita que ela não merece mais do que aquilo. Ou ela se culpa também. É isso também que muitas dessas mulheres escutam. Ah, eu te agredi, mas você provocou, você fez isso hoje. Narcisismo, Por né? que você não fez como eu gosto? Ou por que você se comportou dessa forma? Então ela começa a acreditar que realmente ela, né, provocou aquela situação. E outra coisa, né? Nós mulheres temos uma ideia de que a gente consegue mudar o outro. Eu não sei de onde que a gente aprendeu isso. De onde que tirou Me isso? conta. Não. Até recente, eu recebi uma moça no plantão. Ela estava grávida e aí eu falei, mas você chamou a polícia há poucos dias, né? Por que tentando entender, né? Porque ela ainda continuava naquela situação. E ela me disse, mas nossa, ele é tão bom quando ele não usa drogas. Então, eu achei que ele ia melhorar, entendeu? E aí, muitas vezes, o acionamento da polícia, no entender delas, é um susto que os fará mudar.
a medida protetiva é Sustinho. sabe, é um chacoalhar que o fará virar aquele homem ideal que ela Idealizou. criou. Que, na verdade, é aquele sapo que nunca foi príncipe. Que ela bem Mas inventou. que ela fica olhando e só vê príncipe, E príncipe. bota sapo, viu? Nisso, pra não falar outra coisa. E é verdade. E doutora, e com relação, aproveitando o gancho, com essas medidas protetivas, a partir do momento que a mulher faz a denúncia, quais são as medidas que ela pode receber? Como é que funciona? As medidas protetivas, elas têm que ser requeridas pela vítima, podem ser requeridas na delegacia, e a doutora bem sabe que os advogados também podem fazer, né? E até assim, eu gosto de falar sobre isso, porque muitos não sabem, Não sabe, sabem. doutora? Às vezes que não lida com a questão familiar e a violência doméstica no dia a dia, né? E isso também é uma exposição menor, né? Se ela já falou para o advogado que ela está vivenciando, e às vezes não tem a necessidade do inquérito, né? É um crime de ação pública condicionada à representação, ela não quer, ela só quer a medida, o advogado pode fazer esse pedido, né? É uma exposição a menos para ela e ainda ajuda a polícia, porque a nossa demanda ali é muito Sim. alta. Já vem de forma muito mais técnica. Então, essa mulher vai fazer o pedido. O papel da delegacia em si é requerer, a gente não consegue conceder, que às vezes tem um erro, né, nesse entendimento. Ali, eu saí da delegacia com a medida Não, você não consegue sair da delegacia com a medida, porque o papel da delegacia é pedir em seu nome, vamos assim dizer, né? E aí tem o prazo legal, né, que o juiz tem para analisar, pra gente para remeter. Chegou a medida. Primeira coisa, que também é preciso esclarecer. Essa mulher vai ser intimada da medida, mas esse homem também tem que ser intimado para essa medida passar a ter vigência. Porque como é que eu posso falar que você não pode se aproximar de uma pessoa se eu não te comunico que você não pode se aproximar, não é mesmo? E aí a gente sabe que alguns usam, né, ali de uma malandragem para não ser intimados, eu né? vou confessar algo. Eu já cheguei ao ponto de pegar a medida protetiva e levar pro agressor ter ciência. Eu faço isso Pra na uma cliente. delegacia também. Eu fiz porque ela, né, tava correndo risco de vida. Eu falei, se eu levar, porque não consegui achar, e eu sabia onde ele tava, eu peguei a medida e levei. Falei, estou te intimando, você agora está ciente. Porque senão a pessoa não tem como saber. Aí, a partir desse momento em que ele está ciente, começa a valer essa medida, ter validade. E o que geralmente é determinado, né? A gente tem um rol um pouco maior, mas a gente ainda não tem uma estrutura que a lei prevê, que seria as varas, né, específicas, os juizados, né? Que aí julgaria a parte civil, criminal e tudo. Aí aqui a gente tem uma vara apenas. Então, a vara criminal, ela não tem como ficar entrando nos aspectos da separação, dos alimentos, né? Então, aqui, o que é a vara que determina? O afastamento do lar, que essa, para mim, é uma das maiores conquistas da lei de violência doméstica, porque a gente sabe de histórias, a gente viu coisas lá atrás, de a mulher falar assim, mas como é que eu vou largar? Ele não sai de casa, né? E eles não saíam mesmo. Sai, bate o pé e fica. E agora, então, se não sai, vão te tirar, né? Então, isso é um avanço enorme. A incomunicabilidade, ou seja, ele não pode falar com ela de nenhuma forma, não pode mandar mensagem, não pode e-mail, ligação, nenhuma forma. Recado. Nem telepatia. Uma vez eu tive um descumprimento de medida por buquê de flores. O cara mandava todo dia um buquê de flor. Olha a Gente, ameaça. psycho, né? Bem psicopata. E aí, né, às vezes alguém pode pensar, nossa, Que mas romântico. que ruim, ela achar ruim receber. Sim, de alguém que já te praticou violência. É, você vai Alguém achar que quer assim. te matar, né? Uma flor Então, e o distanciamento, ou seja, ele tem que ficar a mais de 300 metros de distância dessa mulher. Então, se ele não pode ir na porta da casa dela, não pode ir no trabalho. Tá num restaurante, chegou, tem que ir embora. Ou, né, não pode entrar se ela estiver lá. E essas as principais, né, imposições que a medida protetiva pode possibilitar. O doutor, e pegando um gancho, acontece o oposto. Traz a medida protetiva e essa mulher quer de fato sacanear essa pessoa, esse cara, e ela faz questão de topar com ele, de ligar para a polícia e inverter a situação. Muito, infelizmente. Eu gostaria de dizer que não, que todas as mulheres têm a consciência de que essa lei deve ser utilizada
né, para os casos em que elas tenham sofram violências reais, mas não é verdade. Eu tive inúmeros casos na delegacia, muitos mesmo, de mulheres que usam essa Deturpam, né? proteção, essa Pra lei, retaliar para mesmo. conseguir uma medida protetiva para punir o cara porque ele se separou dela, porque ela foi traída e ela não conforma com a Uhum. traição, porque tem uma questão de divisão de bens e ela não concorda com aquilo ali, né? Então ela usa a lei tanto para instaurar um inquérito como para pedir a medida, porque aí ela sabe que isso vai impactar nessa pessoa e os advogados sabem muito bem desse assunto, usa né? da violência patrimonial, que é uma violência doméstica hoje, por exemplo, nessa questão de partilha de bens, né? Tem muito isso, esse tipo de retaliação nesse sentido. Porque também é importante falar, tem muita mulher que se esconde, tem vergonha e, como a gente já colocou, N motivos para não buscar ajuda que realmente precisa, e tem aquela que usa como arma de retaliação. Sim, Existe. de vingança, De vingança. de conseguir o que ela, né, deseja. Eu já tive Chantagem. contatos com advogados que falaram assim, sabe aquela medida, doutora, que a pessoa veio aqui pedir? Pois é. Ela fez um acordo para tirar a medida e ela recebeu tantos mil da pessoa Olha. de quem ela estava se separando para que ela Gente, tirasse que a medida ousadia. protetiva. Mas isso é real, gente, infelizmente. E eu fico muito triste. Muito. Porque isso impacta diretamente naquelas que são vítimas reais. Porque aí é um policial que vai atender e falar: é mais uma que vem mentir aqui e querer usar contra o autor, né? Contra um homem, né? Que é a própria justiça que olha isso de forma diferente, né? Então, infelizmente. E vem falar que é injusta, né? É. A lei. Fala, não, a palavra dela contra tudo, mas quem que é ela? Uhum. Aí vem trazer a injustiça da lei. Isso. E que não é essa a finalidade. Não, porque a gente, né, essa lei é muito necessária, fundamental. Então, a gente tem, infelizmente, esses casos. Mas essas mulheres praticam um crime quando fazem isso, né? Isso é que eu ia falar, é importante a doutora colocar, né? Qual é a consequência dessa mentira? E eu já ratifiquei prisões no plantão, para você ter uma ideia, de denunciação caluniosa de uma mulher. E na delegacia, várias vezes, finalizei os inquéritos indiciando elas por denunciação caluniosa, que é um crime que é dar causa à instauração de inquérito policial ou qualquer procedimento, né, investigativo, ação penal, sabendo que o outro é inocente. Então, isso é grave, é gravíssimo. A pena máxima é de 8 anos, é uma pena Olha só, alta. Excelente, Por né? quê? E esse não é um crime só contra a pessoa que ela está acusando. É um crime contra a justiça, contra o Estado, porque eu paro tudo que eu estou fazendo para poder trabalhar naquele caso que não é real. E enquanto várias vítimas estão ali, né, precisando, dependendo do nosso trabalho. Então, isso realmente tem que ser punido com rigor para que deixe de acontecer. Doutora, e uma pergunta também que eu estava lendo esses dias, que tem um projeto, né? Não sei se está devidamente efetivado esse projeto, ainda não cheguei nessa parte, mas sobre a questão da tornozeleira para a utilização de medida protetiva, até para facilitar a localização, né, do agressor e tudo. Como que tá isso? Essa questão da tornozeleira? É algo real? É palpável? Funcionaria? Eu gostaria de dizer que sim, mas a gente sabe que muitas leis federais, elas não têm aplicação prática, né? Parece que se cria simplesmente para fazer um marketing em cima disso, para fingir que protege, né? Assim foi também a criação das delegacias de mulher 24 horas por dia. Isso foi criada há 2, 3 anos atrás. Não tem, nunca vai ter, né? Então não porque... é real, né? Não, então, você não tem que ter funciona. um investimento, porque não se faz nada sem investimento público, né? Então você tem que ter um investimento nesse sentido. Eu até fiz um questionamento ao governo do estado enquanto vereadora, né? E assim, uma defensora da pauta da violência, né? Do combate à violência contra a mulher, das pautas femininas. Eu fiz um questionamento que infelizmente é o que me cabe, eu gostaria de poder mais, né, nesse sentido, mas questionei o governo do estado de Minas Gerais de como vai ficar, então, com essa lei, o aumento, né, da concessão das tornozeleiras eletrônicas e o monitoramento, porque não basta colocar, nós precisamos ter mais profissionais Pra que monitorar. façam o monitoramento. Em Brasília, eu soube disso porque uma pessoa próxima conhecia uma vítima, que foi vítima em Brasília, e que se mudou para Uberlândia, e esse homem
foi colocada a tornozeleira eletrônica nele lá e ela veio e trouxe um bip. Então, se ele se aproximasse, o equipamento bipava para mostrar que ele estava a menos de 300 metros. Acaba que o monitoramento é da própria, nesse caso, ficou da Também, própria vítima né? poder se A gente proteger. tem Mas é um uma monitoramento, segurança mas Nossa, seria ótimo isso, hein? então, assim, a gente precisa de investimentos nesse sentido. Então a lei já né? existe, ela está vigente já. A lei está vigente, né? Antes, cada estado aplicava de um jeito, agora é federal, então todos os estados devem aplicar. E nós estamos esperando o governo do estado de Minas fazer valer essa Trazer lei. efetividade. Né? Em vários lugares tem outras formas de acompanhar, né? Porque muito se fala que as medidas protetivas não funcionam, né? Mas não funcionam se ela virar só esse papel mesmo, né? Primeiro que é preciso que as mulheres tenham a consciência de que ali é uma decisão judicial, que ele tem a obrigação de cumprir, mas que se ela pediu é porque ela estava em risco, então ela não pode permitir essa aproximação, né? Então, ele chegou próximo, eu vou acionar a polícia, eu não vou permitir com que ele se aproxime, eu não vou me encontrar com ele em nenhum momento, eu não vou aceitar que ele venha dormir aqui em casa hoje, eu não vou aceitar que não é os filhos, não. Se você precisou da medida protetiva, é porque você vive um Ela é risco radical. real. Ela é radical. Então, você tem que acionar em qualquer tipo de aproximação, né? E que é o que menos acontece, infelizmente. Muitas se reconciliam e fica lá morando junto com a medida protetiva vigente, para vocês terem uma ideia. Infelizmente. Gente, mas é Isso um monte. Isso não é? A torcida do Flamengo inteira. Meu Deus. Pra mostrar que eu não estou Triste aumentando, realidade. né? Não, tá. Eu acho assim, doutora, porque na verdade a gente precisa falar isso, assim, até pra trazer essa consciência. É muita gente com medida protetiva na igreja, na lanchonete, na churrascaria. Isso é uma morando. falta de sequer respeito. tira, né? Nem sequer, não. E dá é nem falta de trabalho. respeito com todos, com o Com advogado todos. que está trabalhando, com o Com delegado, com a Com polícia. filho. Com a Com o justiça, juiz, com com o todo oficial mundo. de justiça, com o promotor, né, que Uhum. está ocupando assim toda uma máquina, né, uma máquina pública. Isso gera custos, né, mesmo, gente. E custo alto. Então, assim, eu acho que inclusive era algo que a gente devia pensar, né? Alguém que faça isso, que ela teria que arcar com algum tipo de custo, né? Foi, por exemplo, só mudando um pouquinho o assunto, eu fiz até um indicativo de projeto de lei agora para o prefeito Paulo Sérgio, para que os homens que pratiquem violências em que essas mulheres precisem de atendimento médico, eles arquem com os custos do Excelente. SUS. Nada mais justo. E assim Excelente. deveria ser também aquela pessoa que pede a medida protetiva Justamente. para dar um susto, para ela que não precisa realmente, que ela arque com os custos né, da máquina pública que foi movida em favor Seja um dela, valor ali, né? Simbólico ali, para uma multa, né? Algo nesse sim, sentido. eu Ou penso um valor que sim. efetivo mesmo. Tem que ter a consciência do que ele está movimentando, de qual que é o custo daquilo ali, daquela Isso ação. mesmo. Consciência Com disso, certeza. né? Excelente. O doutor, inclusive, na prática, a mulher tem uma medida protetiva contra o ex-companheiro, ele afronta essa medida, ela chama a polícia chega ali, ele realmente está importunando. Ele vai preso? Funciona? Como é que é? Sim, preciso, lembrando lá, né, que ele precisava estar ciente, né? Sim. Porque o que acontece às vezes, e que também é uma falha, né? Estamos no Brasil, né? E a gente tem várias situações que precisam ser melhoradas. A gente deveria ter um Banco Nacional de Medidas Protetivas, em que ali estaria as informações das medidas que foram concedidas ou das que foram revogadas, que estão vigentes, não vigentes. Porque se vocês verem a nossa situação enquanto policiais, né? Enquanto forças de segurança, diante de não saber se essa mulher revogou a medida, se essa medida está vigente, se esse homem já foi comunicado da medida, né? Então, E assim, é algo sistemicamente tão simples, pelo que a gente vive hoje, pelo que tem acesso. Um banco de dados nacional, gente, é algo tão... Está previsto em lei. Isso é previsto em lei. Olha não só. funciona. É revoltante. Mas assim, vamos pensar que ele foi comunicado, né? Ela, por exemplo, sabe que ele foi comunicado, ou ele confirma, né, que tinha ciência da medida protetiva, ele vai ser preso em flagrante pelo descumprimento. Nesse caso, a lei prevê que não seja concedida fiança
para ele e que somente o juiz possa colocá-lo em liberdade. Então, ele vai para a delegacia, da delegacia ele vai para o presídio automaticamente e só o juiz depois que pode colocá-lo em liberdade. Nem se a mulher desistir ali na hora. Não, de forma nenhuma. Aí vem as audiências de Porque custódia, esse não né? é um crime. Já aconteceu, por exemplo, da mulher falar que a pessoa fala, mas ela deixou eu vir. E a gente estava se relacionando novamente. Aí um dia ela estava meio assim, brava com ele, ela vai e aciona. Acontece isso, gente. Por exemplo, tinha Ela lembra. Tinha medida. Deu um grito na orelha Eles ali. estavam vivendo juntos. Voltou e não A revogou. medida não revogou e tá lá vivendo junto com a medida protetiva. Aí, num determinado dia, ele faz alguma coisa que ela não goste. Aí ela fala, então tá, vou acionar tá a polícia pra você. Aí chega lá, ela fala pra polícia, ele tá descumprindo a medida. E a medida não foi revogada mesmo, confirma, tá tudo certo. Ele vai preso. Aí vocês falam, mas por quê? Porque esse não é um crime contra ela. Esse é um crime contra a administração da justiça, é contra quem concedeu a decisão. Então, ele tem que simplesmente obedecer. Então, se não foi revogado, ele também não poderia estar lá, ainda que ela autorizasse. Só quem pode autorizar é o juiz quando revogar essa medida. Então, ele vai preso em flagrante. E como que tá essa questão, assim, porque depois a gente vai até entrar nessa questão do acolhimento dessas mulheres, né, nessas delegacias, porque a gente vê muita reclamação. Mas, assim, eu queria um pouco antes disso, como que fica essa questão da conscientização desses agressores? Aqui, por exemplo, vamos falar de Uberlândia até pra gente afunilar, né? Existe algum curso, existe algum projeto para que esses homens possam ser conscientizados? Porque é igual a Mariana colocou, vai preso, tá? E aí? Vai sair, vai bater em outra mulher, vai bater na mesa, vai matar. Não vai mudar. Sim, existe um projeto que envolve a Secretaria de Estado de Segurança Pública, né? Então, a nível de Estado, que é realizado através do CEAPA. O CEAPA, ele convoca todos os homens que têm medidas protetivas no município de Uberlândia, eles são convocados para participar de um curso do tipo, para aprender a ser homem, né? Sabe? Do tipo assim, isso que você está fazendo é uma violência. E pasmem, alguns não têm a consciência de que algumas coisas são violências, assim, de ficar surpreso, Tipo de falar... o quê? Dá um eu tô exemplo. Não, por exemplo, o que eu tô fazendo aqui? Eu já ouvi da coordenadora desse curso. O que eu tô fazendo aqui? Eu nunca bati na minha mulher, nunca fiz nada com ela, tipo... Aí fala assim... Aí a hora que eles começam a falar o que é ameaça, o que é injúria, aí ele... então é isso. Acha que só espancar Entendeu? a pessoa que Então, é violência assim, é doméstica. nesse nível. Então, tem esse curso, Ótimo. né? E agora, eu até fui convidada pela Secretaria de Saúde, fico muito feliz de poder colaborar com o executivo, né? Com a experiência profissional que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, para que a gente comece um outro projeto um pouco parecido com essa preocupação com os agressores lá. Não vou dar spoiler, porque ainda não foi lançado, né? Mas quando for lançado, a gente volta para falar. Então, a gente está progredindo também nesse sentido. Porque sem isso não vai mudar nada. Ele vai ficar com mais raiva ainda, porque a mulher penalizou, puniu, né, o bonito, e aí ele sai com raiva, com ódio, querendo realmente matar essa mulher. E aí não adiantou de nada aquela... E eu acho importante esse momento também, para que eles possam falar, sabe? A gente ouve alguns, não vou falar agressores, porque talvez eles são só acusados, né? Talvez não seja real também o que aconteceu. E aí, eles ficam muito indignados de não ter sido dada a palavra, porque a medida protetiva é isso, né? Ela não dá a oportunidade dele falar, né? Ele vai só receber um documento e falando, você não pode chegar perto dessa pessoa. E se você não fez, você fica muito indignado. Existem homens vítimas, né? Dessas mulheres. Então, esse curso, por exemplo, é uma oportunidade em que pelo menos ele possa falar, né? Eu tô aqui, mas eu não fiz nada disso, né? E então... ele fala pra quem? Esses coordenadores são assim, psicólogos? Mas eu digo assim, não vai mudar, né, a realidade não, ali da medida. Mas pelo menos dá essa oportunidade, né, para que ele possa, talvez, né, ali falar sobre o que está acontecendo. E muito importante, que é um ponto que você colocou, muitos desses agressores, eles fazem novas vítimas. Sim. Então, às vezes, rompe aquele relacionamento abusivo, mas a próxima mulher com quem ele vai se relacionar, ciclo. ele vai ser abusivo novamente, né? Ele não virou outro homem. Não. E aí, isso é importante, então, para que eles consigam fazer essa mudança, sabe? Tem até aquela frase, né? Onde uma mulher sai chorando,
outra não vai ficar sorrindo. É, Isso é fato. é fato. Então, até que venha a conscientização. E existe um perfil desse agressor? É aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, né? Ele não tem um estereótipo. Isso a gente precisa esclarecer. Ele Não vai é ser sempre aquele drogado, marginalizado, feio. não agradável. Feio é Feio, acho que é só feio, né? Outro dia eu fiz um vídeo para as crianças de um experimento social em que um homem simpático abordava crianças num parque. E aí elas iam com ele, porque talvez quando a gente fala, você não fale com estranho, o que a criança assimila é um estranho feio. Então, o agressor de mulheres, ele não tem um estereótipo, mas ele dá sinais, vamos assim dizer. Ótimo, quais? Ele é controlador, ele é ciumento, extremamente ciumento, ele tem atitudes machistas, ele mostra, né, ideias ali de que é baixista, e isso são sinais. As estatísticas mostram que eles geralmente têm de 25 a 45 anos, mas a gente tem muitos homens mais velhos, autores também, né, de violência, então, sim, pode, né, falar que não existe, é só a maioria tá entre essa faixa etária, né, mas o que mais eu acho que a gente pode destacar é esse perfil de controlador, de muito, né, ciumento, de atitudes extremamente machistas, isso é sinal e é muito preocupante, é alerta máximo. E as mulheres vítimas têm perfil? Também não, infelizmente. Boa pergunta. A gente pode falar que é democrático, a violência é democrática no sentido triste da palavra, né? Porque ela não escolhe idade, classe social, né? Você vê mulheres bem-sucedidas, que às vezes em posições de liderança, mas em casa sofrendo a violência doméstica. Muito. A gente teve até um caso, né, que ficou bem impactante, uma delegada, que era delegada da delegacia da mulher na Bahia, ela foi morta pelo noivo. Olha isso, que horror. Então, assim, realmente não tem. As mulheres todas estão sujeitas a isso, infelizmente. E eu tenho a sensação, você tá falando do bonito e feio, né, que me marcou aqui, mas eu me fiz, a memória voltou naquele filme, né, O Som da Liberdade, em que eles usavam uma Miss lá da região do país para abordar as crianças, porque era bem vestida, e ela conseguia convencer os pais de deixarem os filhos para uma sessão de fotografia, e na verdade era um tráfico de criança. E aí eu fiquei pensando nesse homem, né? Porque geralmente, né, o simpático, o que é agradável, o educado, né, o que é bonito, né? Falo fisicamente, esse é uma pessoa que quase ninguém desconfia. Inclusive, né, quando você coloca esse homem nesse lugar e mostra quem ele é, a mulher é julgada, né? O que você fez? Como assim? Não acredita. Não acredita. Valida porque a palavra a máscara dela. é muito bem feita. Porque o que a gente pode dizer é que esses homens agressores, eles são bons profissionais. Nossa, demais. Então, você vai olhar e você não vai falar, nossa... Sociopata mesmo, esse né? aqui, eu acho que ele... Não, que ele bate mulher. Eles podem ser, né, inteligentes, eles são agradáveis, educados, são gentis, eles tratam as outras pessoas bem. Então, ele pode não dar nenhum sinal fora de casa. A Globo quase que perde. Quase que acredita. O Oscar vai para, né? E, doutora Lia, uma pergunta, né? Voltando naquela questão. Como é o acolhimento dessas mulheres na delegacia? Eu tô perguntando porque eu vejo muitas reclamações, assim, né? Ao mesmo tempo que a gente vê muito elogio, né? Deu certo, eu fui recepcionado, tudo. Mas a gente vê assim, nossa, a pessoa que me atendeu desdenhou do meu sofrimento, foi grossa, não me ajudou, eu me senti pior do que quando eu cheguei. A gente escuta muito isso. Como que tá? Vamos falar de novo aqui de Uberlândia. Como é esse acolhimento? O que essas delegacias estão fazendo diferente para poder recepcionar a dor dessas mulheres? A gente precisaria que isso fosse uma preocupação mais uma vez, eu tenho que voltar para o governo, porque é eles que têm o poder, né, de fazer as mudanças. Tinha que ser uma preocupação do governo do estado de qualificar os profissionais que trabalham numa delegacia da mulher, o que não acontece. Isso não acontece. Nesses
anos todos que eu estive à frente da delegacia, não aconteceu nenhum tipo de qualificação. A gente teve cursos online, né, em que aí eu pedi que todos os meus policiais fizessem o curso, mas não específico para o atendimento de mulheres vítimas. Como eu disse para vocês, se as pessoas lá fora julgam, né? Imagina quem lida com isso todo dia e que acaba lidando com os casos que não Banaliza. são reais, não é mesmo? E aí ela lida com todo aquele estresse, porque elas chegam lá, gente, muito alteradas emocionalmente. Eu falo alguns conceitos, assim, até da psicologia, né? Elas chegam muito mais na criança do que no adulto, Certo. sabe? Nossa. No sentido de que você vivenciou, às vezes, um relacionamento abusivo por 25 anos. Aí você decide naquele dia por fim. E você quer aquele dia que resolve. E aí É elas uma birra não mesmo. conseguem escutar, tipo, olha, aqui a gente, infelizmente, não consegue te atender Gente, hoje. Vamos vai fazer um só agendamento, vamos. Isso não vai. De sair batendo o pé mesmo, assim, como se fosse uma Uma criança. birra assim. mesmo. A gente. Por quê? Porque ela tá numa situação de Fragilidade, né? emocional mesmo, né? Então, esses profissionais precisariam estar qualificados. Então, assim, eu acabo que tô lá dentro, né? Que lidei lá ali dentro vários anos, eu, de certa forma, os defendo no sentido de que teria que ser uma preocupação do governo isso, né? De dar essa qualificação para eles, porque ali é um ambiente muito estressante e que Hostil precisaria mesmo disso. O que a gente tem para que minimiza muito isso? Hoje a gente tem a parceria da Prefeitura Municipal, então a delegacia não é só delegacia, né? Ela é um centro integrado de atendimento à mulher, que funciona também com a Casa da Mulher, que é um local de acolhimento. Então, o principal papel da prefeitura hoje é acolher essa mulher. Então, ela assim que chega ali, ela não é atendida direto pela delegacia, ela vai passar pelas profissionais da prefeitura, que vão, elas lá atuam como psicólogas sociais. Tipo, elas não vão fazer terapia, né? Algumas nem são psicólogos, algumas são assistentes sociais. É só o nome mesmo que é dado ali para essa função. E ela faz o acolhimento. Ela entende qual a demanda dessa mulher e ela vai fazer o encaminhamento. Muitas chegam lá e não é caso de polícia, né? E aí ela vai encaminhar, às vezes é uma questão de saúde mental, ela vai encaminhar, às vezes é uma questão só jurídica, ela vai encaminhar para a defensoria ou para os núcleos de prática, né? Aí, não, é violência, tem que ter atuação da delegacia. Aí, nesse momento, lá tem um prédio de 2 andares, né, que tá ainda nesse local, mas vai mudar, que nós conseguimos, felizmente, um espaço bem melhor. Que bom isso, hein? Porque ali é bem apertadinho E mesmo, né? E eu vou falar para vocês, eu me orgulho de ter sido uma iniciativa minha. Que bom, maravilha. doutora. Assim, com o apoio de quem podia fazer, né, que é a nossa deputada federal, Ana Paula. À época, eu a procurei e a sensibilizei dessa situação, e ela prontamente falou, vamos arrumar o lugar. E esse lugar hoje existe, a gente está numa fase ainda de reforma lá, deu um problema, até inaugurou, né, no sentido de falar que poderia ser usado, mas quando foram ver, não poderia colocar ar-condicionado, então aí teve que parar o processo de mudança e tá arrumando essa parte. E lá a mulher vai ter outros serviços, lá o Conselho Tutelar vai funcionar junto, a gente vai ter o CREA e as medidas protetivas lá também, então outros órgãos da prefeitura, né, outros locais que também acabam atuando de forma conjunta nesses casos de violências vão funcionar lá. Então, aí tem esse acolhimento das mulheres, né, e aí, na parte da delegacia, é que a gente precisava de um ambiente mais adequado, até esteticamente falando, né, estruturalmente falando, precisava ser mais acolhedor, né? Quantas vezes eu não ouvi das mulheres falar, não, mas eu sentei numa cadeira lá e aí me perguntaram, o que você precisa, né? Tem que ter esse filtro. Como é que a gente passa todo mundo para dentro, né? Muitas pessoas que sobem ali também não passaram lá na outra parte, a gente não sabe o que estão fazendo ali, então precisa. E aí é por maldade que faz isso? Não O é. policial fala, não, eu vou expor essa mulher. Não, gente, não tem estrutura. O prédio é mínimo, né? Pequeno e Aí a hora antigo, que né? pergunta, eu vi várias vezes, eu falo assim, nossa, mas eu precisei contar perto de outra pessoa que eu tava ali por causa de uma situação de violência, né? Outro dia eu ouvi uma reclamação. A sala em que a pessoa estava dava para ouvir.
mas isso também são culpa dos policiais que Não. estão lá? Não é. Tem muita reclamação sem vendo? sentido, Não, né? não é sem sentido, Não, é é real. Não, eu falo assim, Mas sem é- sentido de tentar entender o cenário como um todo, Pois né? É só na dor pois ali, é, né? sabe? Mas Então, quem tá ali assim, na dor, não que, pensa, não né? que não pensa. gosta de se expor, já criou É. uma coragem pra estar ali naquele É lugar e muito vai ver alguém complicado. julgando. É. Às vezes tem algum conhecido, fulano, que você chega lá, oi, tudo bem? Pronto, já acabou a coragem da pessoa, às vezes. É. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que progredir, né? E até recente que eu tive alguma situação que me falaram, eu levei isso para nossa chefia, para que a gente possa estar, assim, com os meios que a gente tem à disposição, né? Eu, quando estava lá, eu cheguei a passar a minha equipe pelo um atendimento com uma reunião online com o MADA, vocês conhecem? Não. Um grupo tipo Alcoólicos Anônimos, que se chama Mulheres que Amam Demais. Para entender um pouco esse fenômeno, porque lá trabalham homens também, então para os homens é ainda mais difícil de entender. Então, para entender um pouco o fenômeno da violência, a dependência emocional, as dificuldades que essas mulheres encontram, um pouco antes de eu me afastar, eu levei uma psicóloga que eu gosto muito do conteúdo dela e que ela foi até de forma voluntária, né? Sem receber custo. nada por isso, sem custo. Que ela foi levar alguns conceitos também, né? Da gente entender essa questão lá da infância, às vezes dessa mulher, Sistêmico das mesmo, dificuldades que elas encontram de romper isso, né? E que não é porque quer, né? Não é porque Que gosta de apanhar, né? né? Então, assim, o que eu posso dizer é que da minha parte, eu tentei levar isso para sensibilizar, pra gente se colocar, né? Porque eu acho que a palavra-chave é a empatia, né? A gente tentar se colocar no lugar dessa mulher. E eu fui aprendendo isso, assim, com os anos, trabalhando, porque a Lia, mulher, talvez nunca vai vivenciar, espero que não, né? Uma situação de violência. Pela pessoa que talvez eu sou, pelo tipo de relacionamento que eu estou, né? Mas eu não posso nunca olhar essas mulheres por cima, Não. pensando, você é menor do que eu, porque eu nunca passei, nunca vou passar. Não. Eu tenho que tentar me colocar nesse lugar delas, né? E falar, eu sei o que você está sentindo, eu imagino o quão difícil é. E é isso que os E ter profissionais que trabalham com isso têm que fazer frequentemente. Eles têm que tentar se voltar para esse lugar com frequência. E pensar, né? Você pode, não, como você colocou, eu, doutora Lia, não passo essa situação, graças a Deus, por N razões. Mas eu tenho uma filha, eu tenho uma mãe, eu tenho uma prima. Eu, Suelen, tenho uma filha, eu tenho uma mãe, eu tenho uma prima, Que alguém, ninguém tá uma livre tia. disso, né? Porque ninguém tá livre disso. Isso tá dentro da nossa casa no dia a dia. Pode estar, né? Dentro da nossa casa e a gente nem tenha conhecimento. Verdade. E é tão importante, doutora, assim, é até um elogio e que seja inspiração às autoridades que usem seu cargo, não para a rotina do dia a dia, mas que vão além disso, né? Porque a senhora poderia muito bem estar ali na delegacia, recebendo as queixas, coordenando sua equipe e pronto. Mas não, tá indo atrás, né, de uma psicóloga, de uma assistência, de alguém para sensibilizar que vai conseguir agir e encontrar um local mais adequado. Então, as autoridades, de maneira geral, têm poder de ir além do que foi destinado, digamos, né? A gente tem a possibilidade, né, de fazer mais do que Tem nos mais cabe, acesso. do que nos cabe. E é o que eu tento sempre. Por isso que eu estou hoje também como vereadora, né? Porque foi pensando muito nesse lugar de impotência diante de algumas situações em que eu via, enquanto delegada, eu conseguia resolver de forma pontual, eu conseguia mudar a realidade daquela mulher que estava me procurando, mas no sentido macro eu não conseguia. E hoje eu consigo pelo menos levar esse olhar, levar tudo que eu presenciei, que eu vivenciei, todas essas dores, esse sofrimento dessas mulheres, para tentar mudar de forma macro, né, a nossa realidade. Doutora Lia, infelizmente nós estamos encerrando. Eu ficaria horas eu aqui. Também. Hora, eu vou te dar. Depois a gente vai marcar para Ficar até continuar. o finalzinho do ano. Nós vamos marcar depois para um café para a gente continuar conversando, né? viu? O papo flui, aqui tá indo bem. Eu queria que você deixasse para nós uma mensagem para essas mulheres que ainda não tiveram a coragem, né? Ou o incentivo para poder buscar ajuda, né? Para a gente poder finalizar. O que você poderia
colocar para nós aqui? A primeira mensagem é de que elas conseguem. Elas são capazes de romper e elas merecem uma vida sem violência, sem sofrimento, viver em paz e em segurança. Essa é a primeira mensagem que eu gostaria de passar. E segundo, que existem instrumentos para isso. Né? Nós temos a delegacia, nós temos uma casa-abrigo em Uberlândia que pode acolher essas mulheres, nós temos profissionais, né, de diversas áreas que atuam, que podem oferecer esse apoio, essa ajuda. Então, dizer que é possível. E eu vi isso acontecer e me orgulho muito das mulheres que eu acompanhei, que conseguiram fazer esse processo, muitas delas sem nada, sem nenhum recurso, assim. Uma delas eu gosto de contar a história onde eu vou, porque ela, para mim, é um exemplo que chegou na delegacia com 3 filhos e uma sacola, e hoje ela dá relatos, né? Uma pessoa simples, mas que dá o relato de falar assim, gente, é possível ser feliz. Hoje eu consigo ser feliz com os meus filhos e eu consigo voltar para casa e saber que eu não vou apanhar, que eu vou viver, estou vivendo em paz. Então, acho que essa é a mensagem que eu mais gostaria de dizer, que elas conseguem, existem caminhos, né? E é possível. Muito obrigada, doutora. Realmente enriquecedor esse nosso bate-papo, esse nosso tema. Tem tanto que aprofundar, tem tanto o que espalhar, né? Mas é que hoje só gratidão pela presença da senhora, por tudo que a senhora tem feito pela população como um todo. E a gente finaliza aqui hoje deixando um mimo do podcast Despachadas, direto da Chica Bordeaux. Com a nossa logo, para lembrar sempre desse momento com carinho. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada a você, viu, doutora? Que possamos marcar outras vezes, Olha, viu? Eu tenho muito assunto. Eu vou gostar de vir outras vezes. Já vamos agendar. Tem diversos que podemos falar. Muito obrigada, mas agradeço também pela sensibilidade de vocês de querer tratar desse tema, né? Tão importante, tão fundamental. Então, a gente precisa falar cada vez mais disso e eu fico feliz que o Despachadas tenha aberto as portas para que a gente pudesse falar. Isso mesmo, obrigada. Obrigada. E aqui hoje a gente encerra mais um podcast Despachadas, agradecendo aos nossos patrocinadores essenciais nesse nosso programa, Chica Bordeaux Acessórios, Globo Contábil, FM, Boutique, Porto Bank, Geomática, Perícias e Geoprocessamento. Muito obrigada, fica ligadinho que logo mais vamos despachar mais temas polêmicos, sempre com aquela pitada jurídica para vocês.